Se o tatuador estiver fazendo uma tatuagem e ele se perfurar, qual é ou quais são os cuidados ou quais são as providências que esse tatuador precisa tomar depois desse acidente com pérfuro cortante, né? Bom, fala galera da Tatu, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live do canal Remartelli. Nesse canal aqui eu ensino você, tatuador, a prevenir contaminações cruzadas, garantir uma cicatrização perfeita e ter biossegurança completa. Eu vou me apresentar porque pode ser que alguns que estejam aqui na live me conheçam, pode ser que não. Eu sou Remartelli, sou tatuadora desde 1996, na época que a gente soldava a agulha lá, tinha que usar o ferro de solda, o estante, tinha que usar ácido para tirar a capa protetora da agulha, senão não pegava solda. Eu tatuo desde 1996. Eu formei o meu primeiro aluno em 1999, montei uma escola de tatuagem em 2005, sou formada na área da saúde, com especialização em saúde pública humana, vigilância sanitária, técnica em enfermagem, perita judiciária e atualmente faço medicina humana para trazer mais conteúdo sério e de qualidade para você. Então, para quem é a live de hoje? A live de hoje é para todo tatuador que realmente quer entender o que é biossegurança, quer entender o que é pérfuro cortante, quer entender o que fazer se perfurar com pérfuro cortante, como é que tem que agir, como é que tem que fazer após esse acidente com pérfuro cortante. Para quem não é essa live definitivamente não é para quem quer levar a profissão de qualquer jeito, quer fazer tudo de qualquer jeito. A live de hoje eu vou responder algumas perguntas dos nossos futuros alunos que já estão fazendo parte aí do grupo do WhatsApp. E eu selecionei hoje 3 perguntas para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema. Fala, Dangomesh falou, boa noite, prof. Boa noite, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Então vamos lá. A primeira pergunta, uma das perguntas que mais surgiram aí foi a seguinte: se o tatuador estiver fazendo uma tatuagem e ele se perfurar, qual é ou quais são os cuidados ou quais são as providências que esse tatuador precisa tomar depois desse acidente com pérfuro cortante, né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, o que é um produto pérfuro cortante, o que são produtos pérfuro cortantes. Produtos pérfuro cortantes são agulhas, giletes, catéteres, tudo que tenha corte, tudo que possa causar um acidente. Então, para prevenir um acidente com pérfuro cortante, uma das medidas que a Vigilância Sanitária, a Anvisa, criam é a obrigatoriedade do tatuador trabalhar com calça comprida e sapato fechado. Porque se ele estiver trabalhando, por exemplo, com uma máquina de bobina, com uma fonte contínua, ou mesmo se ele estiver trabalhando com uma máquina rotativa ou uma máquina rotativa formato caneta, formato pen, e essa máquina cair da mão dele, fincar na perna em algum local, ele vai ter que passar alguma barreira protetora, que é essa calça, que é essa camiseta, até atingir a pele do tatuador. Então, primeiro isso. Primeiro, tem regras para se trabalhar com pérfuro cortante. Segunda coisa que a gente tem que entender aí, que o pérfuro cortante tem que ter um descarte correto, e o descarte correto não é no posto de saúde, não é o tatuador pegar a caixinha de pérfuro cortante, levar lá no posto de saúde e falar, ó, se vira aí com o meu pérfuro cortante. Não, é ter uma empresa especializada que faça essa coleta, que deixe um manifesto de transporte e assim por diante. Então, primeiramente, se eu sou tatuadora, tô lá tatuando e de repente eu me acidento com uma agulha, me acidento com um pérfuro cortante, primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar as luvas, né? E aí, lavar as minhas mãos. Se eu cortei minhas mãos, por exemplo, é lavar as minhas mãos. Se caiu a máquina ligada, por exemplo, na minha perna, é ir até um banheiro, retirar a calça e limpar o local com água e sabão corrente. Com água corrente e sabão. Bom, fiz isso. Machuquei o dedo, machuquei a perna, seja lá onde for que você se cortou, você deve procurar um hospital ou um posto de saúde. Preferencialmente um hospital. Por quê? Porque você vai ter que tomar algumas medidas profilácticas, né? Na verdade são profilaxia porque já ocorreu. São algumas medidas que vão realmente fazer
o controle de alguma doença que pode estar lá instalada. Então, por exemplo, pode ser que vocês tenham que tomar o famoso, a gente chama de coquetel, mas tem nomes mais técnicos, mas todo mundo chama de coquetel, conhece mais vulgarmente por coquetel. Você vai ter que tomar. Você pode levar o seu cliente para fazer um teste rápido, mas lembrando que existe janela imunológica. Então, se o seu cliente fizer o teste para ISTs como HIV, hepatite e der negativo, muitas vezes não significa que realmente está negativo. Pode estar dentro da janela imunológica, ou seja, onde ainda não aparece nos exames. Então você chega lá, você tem a opção de levar ou não o seu cliente, e aí você vai falar que você se cortou com pérfuro cortante e que você precisa tomar os coquetéis, né? Tomar os compostos, os medicamentos que vão fazer com que você não pegue uma IST. Mas para qual IST esses remédios eles agem? Eles agem para o HIV, né? Então eles não agem para hepatite, por exemplo. Então o ideal é que a gente não tenha acidente com pérfuro cortante, mas se ocorrer, essa é a primeira medida a ser feita. É tirar a luva, tirar a roupa do local onde aconteceu, lavar com água corrente e sabão e procurar um atendimento médico, né? Então, se ocorrer um acidente com pérfuro cortante, é essa a maneira correta de agir. Bom, tem um detalhe muito grande. A gente não pode se acidentar com pérfuro cortante e depois continuar tatuando. Por quê? Suponha que eu sou tatuador e não tenho medo de pegar uma IST. Eu me perfuro sem querer na tatuagem e eu falo, tudo bem, vou continuar tatuando, mas eu posso passar alguma doença que eu tenho para o meu cliente. Então, em respeito à saúde do cliente, em respeito às regras de vigilância sanitária, de biossegurança, a partir do momento que ocorra um acidente com pérfuro cortante, eu devo interromper imediatamente o procedimento, tá? E tomar as medidas cabíveis, que são essas que eu acabei de falar para você. Então, essa foi uma das perguntas que surgiram aí no batalhão de perguntas, de mais de 500 perguntas que a gente recebeu aí do pessoal que já está inscrito para participar da aula que vai ocorrer dia 10 do 10 aí de forma online. Se você ainda não se inscreveu, corre no link da bio, já se inscreve que ainda dá tempo, tá bom? Agora eu vou responder outra pergunta que também apareceu muito, que é quais são as leis que regem um estúdio de tatuagem, tá bom? Então eu vou responder essa pergunta agora. Bom, um estúdio de tatuagem é regido por inúmeras regras de vigilância sanitária, da Anvisa e assim por diante. Existem regras do ambiente físico e existem regras de trabalho. Então eu acho que não dá pra gente falar de todas nessa live, porque levaria muito mais de 1 hora para explicar isso para vocês, mas eu acho que o mais importante é a gente entender as regras físicas de um estúdio de tatuagem, né? Então ele tem que ter parede lavável, ele tem que ter parede impermeável, ele tem que ter piso lavável e impermeável. Então essas são algumas regras de exigência de edificações, ou seja, uma exigência física de um estúdio de tatuagem. Depois a gente vai ter toda uma exigência de como trabalhar, o que pode ter, o que não pode ter dentro da sala. Mas se a gente continuar falando sobre adequações físicas de um estúdio de tatuagem, a gente vai falar então em parede lavável e impermeável, piso lavável e impermeável. A gente vai falar de um teto que não seja de madeira, ou seja, não pode ter forro de madeira, tem que ser um forro ou de gesso ou um forro de concreto mesmo, né? Então, que mais que a gente tem que ter? A gente tem que ter dispenser de álcool 70 em todas as salas. O que é o dispenser de álcool 70? É aquele dispenser mesmo, parece uma caixinha acoplada assim na parede, e aí você pega o álcool 70 em gel que ali fica armazenado, vamos dizer assim. Tem que ter caixinha de pérfuro cortante na parede também, a 1,5 m mais ou menos do chão. Tem que ter lixo escrito infectante em cima com saco branco leitoso dentro, e tem que tomar todos os cuidados de biossegurança ao tatuar um cliente. Aí vem uma coisa que muita gente tem dúvida: mas eu posso tatuar, por exemplo, sem ter nenhum tipo de diploma, sem ter nenhum tipo de certificado? E aí vai variar muito de estado para estado, tá? Mas se vocês olharem aí no nosso Instagram, a gente já publicou várias vezes em normas aí
as normas de alguns estados. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, na Bahia o tatuador, além de ter certificado de tatuagem, ele precisa ter certificado de biossegurança para o profissional da área da saúde que também seja tatuador, e também tem que ter um certificado também na área de primeiros socorros. Isso muda um pouco, por exemplo, se a gente já for para o estado de São Paulo, onde a maioria das cidades vai exigir um curso de anatomia e fisiologia da pele, passado por um profissional da área da saúde, um de biossegurança, um de tatuagem e assim por diante. Então vai depender muito de qual é o estado que esse cliente nosso tá, né, esse tatuador no caso, para qual regra ele vai ter que seguir quanto à fiscalização de certificados. Então o tatuador é obrigado a ter certificados? Sim, o tatuador é obrigado a ter certificados. Quais deles? Vai depender qual estado e qual cidade você tá, mas a maioria dos estados e das cidades obrigam biossegurança e pelo menos certificado de tatuagem, tá bom? Então é muito importante também vocês terem esses certificados para que vocês estejam dentro da legislação, né? Estejam regulamentados, vamos dizer assim. Uma outra pergunta bem bacana que surgiu aí é referente a uma cicatrização perfeita. Então quando a gente fala de uma cicatrização perfeita para uma tatuagem, a gente tem que pensar que a tatuagem ela tem que cicatrizar no tempo correto, ela tem que fixar a quantidade de pigmento correto e ela deve cicatrizar sem falha. Então, se eu entrego um trabalho muito bonito no dia, mas depois de 30, 40 dias, esse trabalho está falhado, esse trabalho está acinzentado, esse trabalho não tem qualidade, ele perdeu qualidade, o que significa isso? Significa que eu não fiz bem feito a minha cicatrização. Então, quando a gente vai falar de cicatrização, a gente tem que lembrar que tem esses 3 pilares, que é o tempo correto, a qualidade da cicatrização e a quantidade de fixação de pigmento. Então não adianta nada fixar com uma tatuagem super colorida se essa tatuagem depois vai ficar em alto relevo, vai criar uma queloide temporária. O que a gente chama de queloide temporária? No calor ela fica muito alta e coça, e aí já no frio e tudo mais ela fica uma tatuagem um pouco menos em alto relevo. Então tudo isso é importante a gente saber para a gente garantir realmente uma cicatrização perfeita para os nossos clientes. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente vai falar de cicatrização? A gente tem que pensar que a gente precisa saber muitas informações sobre o nosso cliente, sobre a pele dele e sobre os hábitos desses clientes. Então, por exemplo, quando eu falo de fazer uma boa cicatrização, se eu vou fazer uma tatuagem no braço de uma mulher que é cozinheira, que mexe direto com cozinha, eu tenho que lembrar que vai ter o calor excessivo do fogão, que vai ter o mexer toda hora, a movimentação desse braço, e aí eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que passar adequações mais voltadas para o dia a dia dela, porque senão, se eu não falar muitas vezes, olha, você não pode ficar com esse braço aqui, ó, em cima de uma panela, porque o vapor quente vai fazer vasodilatação, com a vasodilatação você vai perder tinta, tudo, mas se eu não tiver uma adequação no meu, se eu não adequar todos os cuidados que eu vou passar para essa cozinheira, eu vou passar um cuidado, como se fosse um cuidado único para todas as pessoas, e as pessoas elas são únicas, elas não são pessoas iguais. Então eu não posso passar os cuidados para uma cozinheira, o mesmo cuidado para um surfista, o mesmo cuidado para um advogado, são cuidados diferentes. Por isso que a gente vai ter o mínimo do cuidado necessário, que serve para todos os clientes, mas a gente deve trabalhar com atendimento personalizado para cada cliente. Então, se eu vou atender uma cozinheira, eu tenho que falar, olha, toma cuidado com o vapor, toma cuidado em lavar a área excessivamente, toma cuidado para não cair nenhum tipo de detergente nesse local. Então, eu tenho que aumentar os cuidados e tenho que lembrar do que ela faz de profissão para orientá-la cada vez melhor, para ela conseguir fazer essa cicatrização de forma adequada. E aí, quando a gente fala de cicatrização, a gente vai acabar falando de produtos, e o que eu vejo mais por aí é tatuador querendo tampar 100% a tatuagem até que cicatrize, seja com uma pele artificial, seja com produtos para passar, e o ideal é deixar essa pele respirar. Então o ideal, depois que você faz a tatuagem, é dar um tempo para essa pele respirar. Você precisa ver, tatuador, se a sua pigmentação foi bem feita, e o tempo de você ver isso é nos 3 primeiros dias.
porque é normal no primeiro dia e é necessário que essa tatuagem inflame, fique avermelhada, para ela recrutar macrófagos, para ela recrutar células de defesa do nosso sistema imunológico para comerem aquele pigmento e aí realmente fagocitarem a tinta e fixar a tinta. Porém, se você já manda o cliente passar logo no primeiro dia pós-tatu a pomada, o que vai acontecer? Simplesmente vai acontecer que você não vai ter a chance de ver se esse pigmento foi bem colocado na pele do cliente, se você não está lesionando demais a pele do cliente, porque vai estar mascarado os sintomas e os sinais daquele local. Então faz a tatuagem, fica 3 dias sem passar nenhum tipo de produto e aí sim, no terceiro dia, um produto próprio para tatuagem. Que tipo de produto, Renan, para tatuagem? Qualquer pomada cicatrizante de tatuagem, não ao Nivea, latinha azul, não ao Cicaplast, que várias vezes eu já falei em várias redes nossas que não servem para cicatrizar, na verdade, inclusive ela é clara que não é para ser usada em pele aberta. Ah, mas ela deve ser usada para hidratar local tatuado. Sim, local tatuado após cicatrização. Então, se vocês souberem tudo isso, se vocês entenderem de pele, de regeneração de pele, quem são os fibrócitos, como eles chegam, reorganização de colágeno, como que funciona, vocês vão saber muito melhor como orientar o seu cliente e lembrar qual é a profissão do meu cliente. Como é o dia a dia desse cliente, vai fazer toda a diferença, porque daí vocês vão poder fazer um cuidado pós-tatu muito mais direcionado, muito mais assertivo do que um cuidado pós-tatu aleatório, igual para todo mundo, porque todo mundo não é igual. O meu tempo de cicatrização é diferente, completamente diferente do tempo de cicatrização seu, e assim por diante. Então é necessário sim a gente ter um conhecimento do que o nosso cliente faz, porque ele trabalha, como é o dia a dia dele, e a gente sim acompanhar essa tatuagem, a gente ter um pós-tatu ativo com o nosso cliente. O que é isso? Olha, cliente, mande a foto da sua tatuagem. Olha, cliente, me mande para ver como é que tá ficando. E assim por diante. Isso vai fazer toda a diferença na cicatrização da tatuagem. Então esses foram os temas que eu escolhi hoje aqui para responder desse leque de perguntas que a gente recebeu. Espero que eu tenha ajudado vocês a tirar vários tipos de dúvida quanto a contaminação, quanto a riscos de acidente com pérfuro cortante e também como ter uma cicatrização perfeita aí da tatuagem, tá bom? E é isso, e a gente se vê na live de amanhã, tá bom? Se você já segue esse canal, aproveita, dá um like aí no vídeo. Se você ainda não segue, já aproveita, já segue esse canal e já manda para aquele seu amigo que precisa de conteúdo de qualidade sobre contaminação cruzada, cicatrização perfeita e biossegurança completa, tá bom? Um abraço e até mais.